vamos falar com você agora sobre saúde. Obesidade, gente, é uma doença grave que acarreta muitas outras doenças. Isso não é novidade para ninguém. E a gente sabe que muitas pessoas lutam contra o peso, têm dificuldade, inclusive, para emagrecer. A indústria farmacêutica lançou agora no mercado mais um remédio, que ajuda nesse processo de emagrecimento. Aí, a partir daí, nasce uma preocupação. As pessoas usarem de forma a rolê, assim, sabe? Sem orientação, sem acompanhamento. A gente tem acompanhado, então, o lançamento desse novo medicamento, liberado agora pela Anvisa, mas a gente aproveita para dar esse alerta também, porque tem outros medicamentos que também são usados para emagrecimento, alguns não têm essa indicação, mas acabam sendo usados também. A gente agora há pouco já falou sobre esse assunto, trouxe aqui um relato de uma mulher que acabou usando um medicamento sem ter o acompanhamento e teve consequências muito graves. E prometemos, que logo mais aqui no Bom Dia Paraná, a gente já está com um especialista, um médico, para tirar as dúvidas de você que está nos assistindo, para falar mais sobre esse assunto, sobre medicamentos e também emagrecimento. Vamos chamar de novo, então, o Murilo Souza, que está agora com esse especialista e nos ajuda, então, a esclarecer algumas questões. Inclusive, Murilo, a gente abre a conversa aí com você, e o nosso convidado, e tem algumas perguntas aqui que daí a gente vai participando dessa conversa, tá? Tá certo, a gente recebe então ao vivo aqui no Bom Dia o médico endocrinologista André Viana, que vai dar esses alertas, doutor, principalmente pelo uso desses chás, desses suplementos que não tem registro na Anvisa. Que riscos se tem à saúde quando você usa algo nesse sentido? Bom dia. Bom, isso é um grande problema porque todos os medicamentos que a gente usa para tratar a obesidade, veja, para tratar a obesidade, não para emagrecer, porque a obesidade é uma doença que precisa ser tratada ao longo da vida, Eles passam por um processo super rigoroso de testes de segurança para ver o quanto é eficaz, até chegar nas farmácias. Isso demora anos, E ao contrário, tem muita gente usando medicamentos manipulados, suplementos, chás que parecem ser naturais e nem sempre são, fazem tão bem para a saúde assim só porque é um chá, só porque é natural. E isso tem riscos enormes, Você pode afetar a saúde de vários órgãos, saúde do próprio fígado que fica sobrecarregado, dos rins. Alguns desses suplementos podem acelerar o coração, podem causar problemas de arritmia cardíaca. Tem casos de doenças gravíssimas, inclusive de morte, pelo uso inadequado, sem o devido acompanhamento especializado para tratamento de obesidade desses medicamentos. Então, não é recomendável de forma alguma esse uso sem um acompanhamento muito especializado. A gente viu até agora há pouco o relato de uma pessoa que usou um desses suplementos e ela teve um aumento muito grande da pressão sanguínea e foi parar no hospital. Pode ser uma consequência e virar um infarto, qualquer outra situação usando um desses medicamentos, um desses suplementos. Sem dúvida, Sem dúvida. Nenhuma fórmula, esse monte de medicamentos, às vezes manipulados em cápsula, ou esses suplementos que vendem na internet prometendo emagrecer, nada disso é aprovado pela Anvisa e por nenhum órgão regulatório mundial. Isso é uma moda que se tem no Brasil e isso pode causar justamente aumento de pressão, aumento dos batimentos cardíacos e, em um caso extremo, algumas pessoas podem ter, inclusive, parada cardíaca por causa disso, Então, às vezes, uma brincadeira para perder alguns quilos pode chegar numa consequência muito grave. Então, a gente fala, nunca use remédio para emagrecer, A gente fala para tratar a obesidade e, muitas vezes, o tratamento da obesidade precisa de medicamento, mas isso é uma coisa para a vida toda, não é um remedinho para perder 4, 5 quilos, isso não deve ser feito de forma alguma, apesar de ser bastante comum isso acontecer. Doutora, a gente tem pergunta lá do estúdio, o pessoal vai fazer, o senhor vai ouvir também. Olha só, bom dia, doutor, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Paraná. E Yolanda, que é nossa telespectadora, mandou uma mensagem aqui, ela pergunta, em relação ao remédio para emagrecer, a gente tem 2 novos aí que estão no mercado. Essa compra, ela tem que ter uma receita médica ou a pessoa consegue ir à farmácia, comprar o medicamento? Foi uma dúvida até que eu tive quando a gente estava falando sobre isso, se esses remédios são liberados ou se tem que ter uma receita, porque o uso deles, como já trouxe o doutor, é muito perigoso,
Doutor, né, no caso o Mounjaro, que é esse novo liberado para o tratamento do diabetes, que se mostrou eficaz já para o emagrecimento, e o Ozempic, que também já está há muito tempo. Nesses dois casos, o Ozempic precisa de um acompanhamento de uma receita médica. Exatamente. Tanto o Ozempic como o Mounjaro, eles são aprovados no Brasil para o tratamento do diabetes tipo 2. Apesar de serem medicamentos extremamente eficazes para emagrecimento, eles ainda não têm essa aprovação no Brasil. Vamos falar da teoria, né? Todo medicamento, Ozempic, Mounjaro e vários remédios que a gente compra na farmácia, eles têm uma tarja vermelha escrito assim, venda sob prescrição médica. Então, teoricamente, deveria ser vendido só sob prescrição médica. O que acontece é que não existe muita regulamentação, regulamentação não tem fiscalização e as farmácias acabam vendendo esses medicamentos sem a devida prescrição médica e como não tem fiscalização, nada acontece, né? Então, apesar de dever vender, infelizmente a gente encontra várias farmácias vendendo sem a prescrição. E o risco, mesmo de sendo um medicamento autorizado, no caso do Ozempic, se a pessoa usar sem ter um acompanhamento médico? Todo medicamento tem efeito colateral. As bulas são enormes de efeitos colaterais possíveis, né? Então, somente um médico especializado nesse tipo de tratamento vai saber manejar o efeito colateral caso ele aconteça. E o tratamento vai ter mais sucesso fazendo dessa forma. E também, se tiver algum efeito colateral, o médico vai saber o que fazer com isso, né? Usar por conta própria é sempre um risco, porque não são poucas as pessoas que acabam tendo efeitos colaterais com esse tipo de tratamento, significando que o tratamento, primeiro, não vai funcionar porque a pessoa não vai conseguir usar. Segundo, porque a pessoa pode ter efeitos, às vezes, até graves, né, que podem acontecer e pode prejudicar, inclusive, a vida dela. Sempre buscar a orientação, a consulta com o médico, com o especialista que vai indicar a melhor forma, o medicamento correto para o uso da pessoa. Exatamente. De forma alguma usar qualquer medicamento sem a prescrição e sem um acompanhamento de longo prazo, né? Não é simplesmente ir lá buscar uma receita e ir lá comprar o remédio. Não. É ter um acompanhamento sempre de longo prazo, até porque a obesidade não é uma doença que se trata por um prazo curto. Ela tem que ser tratada pela vida inteira. Não existe milagre, né? Porque muitas vezes chama a atenção esses medicamentos que tem propaganda na internet, esses chás milagrosos. Isso não existe. Né? Isso é para tentar arrecadar um pouquinho de dinheiro de uma doença um problema que afeta quase metade da população mundial, que é o excesso de peso. Então é muito fácil você conseguir arrecadar algum tipo de dinheiro para pessoas que querem urgentemente perder alguns quilos. Mas na verdade essas substâncias, primeiramente, não funcionam em longo prazo. Segundo lugar, tem bastante risco para a saúde. Tem mais pergunta lá do estúdio, doutor. Doutor Murilo, a gente recebeu aqui uma mensagem da Fabiane, chegou aqui para a gente, falando assim, tomei uma vez sibutramina indicada pelo endócrino, fiquei 15 dias sem comer nada, fui internada e o médico me disse que eu ia morrer se eu continuasse assim. Eu queria falar desse medicamento, que é um outro aí muito usado de forma, eu vou usar até a expressão clandestina, porque eu sei que tem gente que consegue adquirir esse medicamento em outros países sem receita médica. E aí eu queria que o doutor explicasse para a gente, né? É um tipo de medicamento que traz um resultado rápido, porque a pessoa emagrece. Mas a longo prazo, os relatos que a gente tem de quem usa esse tipo de medicamento, principalmente sibutramina, é que a pessoa volta a ganhar o peso e até mais do que ela tinha. Olha só que pergunta interessante, né, que surgiu. A sibutramina é um medicamento aprovado no Brasil para o tratamento da obesidade. O que acontece é que muitas pessoas fazem uso de curto prazo, né? Justamente, você vai fazer um tratamento de curto prazo, o peso vai voltar, porque a obesidade não tem cura. A obesidade ela tem controle. Você trata por um período, você vai perder peso. Se você parar o tratamento, o peso vai voltar. A doença é crônica, ela não cura. Então, qualquer tratamento tem que ser usado por longo prazo e com mudanças de estilo de vida. Tem que mudar a alimentação, exercício físico e o remédio pode ser um grande adjuvante. E olha o caso que apareceu aqui. A pessoa usou sibutramina receitada por um especialista, um endocrinologista como eu, né? E mesmo assim teve um efeito colateral grave. Esses riscos acontecem, né? Então essa pessoa ainda recebeu a receita de um médico especialista e teve um problema. Imagine o que acontece com as pessoas que
tomam por conta própria, de forma clandestina, às vezes substâncias que nem tiveram o controle adequado de um laboratório farmacêutico, são manipuladas, compradas de maneira clandestina, que você não sabe nem o que tem dentro daquela cápsula, né? Então, mesmo usando com médico já tem riscos. Imagine se usar sem acompanhamento. Realmente é bastante arriscado. Doutor, muito obrigado pela participação. Então é isso, Frigo, Cláudio, a gente está chegando aí próximo do verão, muita gente querendo emagrecer, mas é bom a gente alertar que a obesidade é uma doença, como o doutor falou, que precisa de um acompanhamento para a vida toda, e não é um chá, um suplemento milagroso que vai ajudar, e nem esses medicamentos que são liberados para tratamento. Precisa passar por um especialista e seguir com isso, né? Não é algo por um tempo curto que vai fazer um milagre. Volto com vocês. É hábito, né? A gente tem o hábito de comer, tem o hábito de escovar os dentes todos os dias, o hábito de tomar o banho, né? É um hábito, gente. A vida mais saudável é um hábito que você tem que adquirir aí, né? E assim, buscar um médico, especialista, ele vai fazer um acompanhamento sempre, né? Se você vai usar um medicamento, se for necessário o uso de um medicamento, ele vai te acompanhar, vai ver os seus exames, se não vai trazer nenhuma outra alteração, porque não adianta, né? Emagrecer e aí ferrar com o restante dos órgãos. Não é porque está mais magro que está saudável. Muito bacana, né? A gente trazer todos esses esclarecimentos, né? O pessoal que participou com a gente também pelo aplicativo Você na RPC. A gente espera ter sanado as suas dúvidas também.